Fala aí galera, tudo bem? Sou Joab Augusto, saxofonista, e estou apresentando uma série de vídeos falando sobre o início dos estudos harmônicos através do saxofone de uma forma prática e teórica, para você não deixar este pilar apagado em sua jornada musical. E aqui já estamos no nosso terceiro vídeo, então é sinal que tem dois aí para trás que você tem que assistir, consumir o conteúdo e vir para este e continuar nesta série tão importante para estudarmos e dominarmos este fundamento. E neste episódio eu estarei realizando uma análise dos graus, nomes e funções que temos dentro da escala diatônica, ok? Então, vamos ao conteúdo. Mas antes de entrar no conteúdo desse terceiro episódio, se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe o seu like e coloque a sua mensagem a respeito deste vídeo e os demais que estão no meu canal, caso você tenha assistido, ok? Contribua com a sua mensagem, que vai me ajudar muito para os próximos vídeos. A harmonia é a parte da música que estuda a junção dos sons simultâneos, tocados ou cantados ao mesmo tempo. E para termos o domínio prático, temos que passar pelo processo de desenvolvimento das nossas habilidades. Então, quanto mais treinarmos, melhor será para nós. Veja bem, lembro quando eu comecei a andar de bicicleta quando eu era menino. Somos em 5 irmãos, contando comigo, então sou o mais novo de casa. E eu peguei só a rapa do tacho, passava tudo nas mãos dos meus irmãos até chegar a mim. E tínhamos uma bicicleta, uma Monarch, que ela dobrava no meio. Tinha uma chave, você girava, ela dobrava no meio. E quando chegou nas minhas mãos, soltava o aro todo arrebentado, a roda toda empenada, era aquela coisa terrível, né? Naquela época, uma bicicleta era para todos. Então, filho, as coisas eram difíceis, mas beleza, uma infância muito boa de se viver. Então, quando eu comecei a andar de bicicleta, eu caía, levantava, equilibrava, me empurrava, e a bicicleta toda empenada, toda torta, e assim eu ia, sabe, e consegui. E depois fui praticando e melhorando. E eu creio que você passou por esse processo também de aprendizagem com a bicicleta. Talvez com uma melhor, com uma mais moderna, organizada, bonita, com os pneus aí tudo no lugar. Mas o que eu quero dizer com isso? O processo de habilidade. Então, quanto mais treinarmos, melhor será. E o mesmo acontece com a música. Temos que praticar, organizar, treinar os graus da escala, treinar as escalas, dominar as escalas, treiná-las e deixar na ponta do dedo. E aí vai ficar muito mais fácil o seu desenvolvimento harmônico. Então, olha só o conteúdo desta classe. Vamos analisar os graus, nomes e funções que existem dentro da escala diatônica. O primeiro ponto que eu coloquei são os graus. O que ele faz? Define um momento harmônico dentro de uma tonalidade. E eles são os graus representados por números romanos de 1 a 7. 1 a 7. Já é condicionado dentro da música ocidental. Então, nesse ponto 1, graus é isso. Define um momento harmônico dentro da tonalidade, representado por números romanos. No ponto 2, aqui nomes, esses graus recebem nomes. Então, nomes representando suas funções harmônicas, ou seja,
o seu ambiente de atuação. E os nomes não são aleatórios, tem toda uma conexão com o seu desempenho. Olha só, o primeiro grau se chama tônica. Eu sei que você já sabe esta informação, porém eu tenho que organizar a sua estrutura nos estudos harmônicos para ficar mais fácil na sua jornada musical. Então, olha aqui comigo, o primeiro grau se chama tônica, o segundo supertônica, o terceiro mediante, o quarto subdominante, o quinto dominante, o sexto superdominante e o sétimo sensível, ok? Tônica, supertônica, mediante, subdominante, dominante, superdominante e sensível. 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 Aqui estão os nomes dos graus. Agora, é importante também analisarmos esse terceiro ponto, que são as suas funções. Isto mesmo, funções. E o que são funções dentro da harmonia? Olha aqui, ações que cada grau realizam dentro da escala diatônica. Como eu disse, o ambiente de trabalho que os graus atuam. Preste atenção neste exemplo. O meu nome, Joab Augusto. E vocês já estão acostumados de observar a função que estou exercendo. Professor de música, professor de saxofone, falando sobre o estudo desta arte. Então, o meu nome está condicionado na sua mente sobre o estudo da música. Outro exemplo, vou pensar em outro nome aqui. Jesus. Quando você escuta, o que vem na sua mente? Antes de Cristo, depois de Cristo. O Messias, o Filho de Deus, o Salvador, o Redentor, trouxe um novo estilo de vida, de fé, esperança e amor para toda a humanidade. O Salvador do mundo, o que morreu na cruz e ressuscitou. Lembramos do Natal, lembramos da Páscoa. Tudo isso está condicionado ao nome de Jesus. Então, ele tem esta função, ele realiza esta função, ok? Trazendo isso para a nossa aula, novamente, funções é realmente isso. Ações, responsabilidade, exercer algo, realizar algo, cumprir uma missão. Então, para aprendermos de uma forma prática e teórica, nesta aula, vamos tocar no saxofone. Então vamos lá, olha só. Funções estar aqui. Os graus de 1 a 7 coloquei aqui em números romanos e sabemos os nomes. Então, o primeiro grau se chama tônica. E qual a função que ele tem? Repouso. Exatamente. Nós tocamos as notas e temos que voltar. Sentimos a necessidade de estar com os dois pés no chão, firme, quando subimos e descemos. Olha o exemplo. Ascendente e descendente. Preste atenção agora. Se eu parar no Ré, finalizou a escala? Não. Parece que está faltando algo, não é? Agora sim. Repousou, descansou. Então, esse entendimento da tonalidade está na responsabilidade deste grau. Ele tem essa função de repouso. Tônica, repouso, ok?
Segundo grau, qual é o nome dele? Supertônica. Qual a função? Auxílio. Ele auxilia a função da tônica e também pode potencializar o uso da tônica. Vamos tocar de Ré a Ré. É a função dele. Agora, veja só como ele pode auxiliar. Eu vou usar o segundo grau, usarei o quinto grau, que irei falar daqui a pouco, e voltarei para a tônica. Olha só. Saí do segundo grau, fui para o quinto grau e retornei para a tônica, auxiliando a sonoridade desta conclusão, desta resolução da tônica, certo? Então, o segundo grau tem esta função de auxílio. Seguindo, então, mediante o terceiro grau, qual a sua função? Intermediadora, principalmente entre o primeiro e o quinto grau. Ela vai mediar os relacionamentos entre os graus, entre as funções que existem em cada grau que se encontra dentro da escala diatônica. Vamos tocar? De Mi a Mi. Um detalhe, eu estou trabalhando com a escala de Dó maior, a nossa escala modelo, ok? É a escala que estamos trabalhando para compreendermos toda esta análise. Então, já estou falando os nomes das notas aqui para ficar mais fácil a nossa assimilação. Beleza? Então, fechando, o terceiro grau, intermediadora, a sua função. Então, ela vai ser a mediadora em várias funções harmônicas. E seguindo, chegamos aqui no quarto grau, subdominante. Tem uma função bem interessante mesmo. O seu nome já diz muita coisa. Quais são as suas funções? Apoio e preparo, exatamente. Ele vai apoiar outra função que está próximo dele e preparar várias coisas também. Outro detalhe, ele trabalha com o pensamento antes e depois. Isso me fez lembrar quando eu trabalhava na banda de música do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, nos anos 90. Dentro da banda, em qualquer quartel, também tem essas divisões, hierarquias. Temos o recruta, o soldado, o cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, aí major, tenente-coronel e coronel. Todas essas funções necessárias para um regimento militar. Nesta época, eu atuava como sargento aí da banda e tinha, claro, o subtenente, tenente, capitão. E a função do subtenente era para auxiliar os oficiais, as pessoas que estavam acima deles, da função que ele exercia, e também auxiliar os militares que atuavam ou atuam abaixo da função que ele exercia. Então, ele tinha essa função de antes e depois. O antes, podemos pensar que são os praças, né? Então, ele está aí fechando a sua função de praça para ir para o oficial, o subtenente. E o depois, as funções dos oficiais. Então, ele fazia esta conexão. Bem interessante. Então, o antes e depois, esse quarto grau tem esta característica forte. Outro detalhe dele, ele projeta muito isso aqui, ó, um movimento de afastamento entre os graus. Isso é bem interessante, que depois vamos analisar em aulas mais à frente, essa importância do afastamento. Então,
fique em sua mente. Apoio, preparo, antes e depois, afastamento, subdominante, este quarto grau aqui, ok? Vamos tocar ele? Quarto grau, começando do Fá da escala de Dó maior. Esta é a sonoridade dele. Seguimos então para o quinto grau, dominante. Deixa eu pegar aqui este indicador. Dominante. Então, o subdominante está apoiando esta função da dominante. Subdominante, dominante, certo? E a dominante, o quinto grau, tem essa função de conexão muito forte. Ela vai se conectar com outras tonalidades, com outros ambientes, para facilitar a comunicação harmônica entre as tonalidades, funções harmônicas, certo? Ambiente de trabalho. E o quinto grau também tem esse detalhe aqui, ó, que eu coloquei de vermelho, aqui no quarto também. Aproximação. Ele tem essa movimentação de aproximação. Então ele vai lá, olha um monte de coisas fora, dentro da tonalidade e vai se aproximar para ter um diálogo sonoro, ter uma conversa, observar várias possibilidades, trazer esta comunicação muito forte entre outras tonalidades. Então, fique na sua mente este pensamento a respeito deste quinto grau que se chama dominante. Conexão e aproximação. Olha o som dele, de Sol a Sol. Ok? E seguimos para o sexto grau superdominante. Algo interessante que eu vejo nesses três nomes são isso aqui, ó. Tem o dominante aqui, aqui tem o dominante também, e aqui também tem o dominante. Aqui é o subdominante, o dominante e superdominante. Então, esta palavra dominante está aí nesses três graus, com as suas funções. E nesse sentido, este sexto grau superdominante, ele tem uma função de germinador, ou seja, vai nascer outras escalas, outras sonoridades através deste sexto grau. Por que vai nascer? Justamente isso aqui, ó, relativo. Tem a função relativa, escala maior e escala menor. Lembra? Então, através deste sexto grau, o superdominante abre um leque de informações que é bem legal de se estudar. Então, olha o som deste grau com a sua função. Ok? Seguimos então para o último grau, que é o sensível. Olha, o nome já diz tudo. E sobre este grau, tem como função sensibilidade. E ele necessita de resolução, resolver. É aquela coisa, ele sempre fica, parece que está no alto, não estar resolvido. Então, ele necessita da função de repouso para trazer esta estabilidade sobre este grau. Eu brinco que este é o grau melancólico, o temperamento melancólico, né? Que faz parte da classe musical, da classe artística, né? Ninguém tem um só temperamento, pode ter 2 ou 3, né? Até os 4, né? Em porcentagens diferentes. Então,
A sensibilidade é um grau artístico. Eu sempre brinco que os músicos andam muito na sétima, né? E precisa de uma resolução, ok? E este sétimo grau também tem algo bem legal de se observar. Ele vai trazer uma cor sonora dentro das escalas que irão nascer do sexto grau, o relativo, germinadora, porque ele vai movimentar algumas notas que vai trazer uma sonoridade bem legal de se ouvir, certo? Então, este sexto grau tem esta sensibilidade, essa cor sonora que irá proporcionar das novas escalas que irão nascer a partir do sexto, e é um grau que necessita de resolução. Vamos escutar o som dele. De novo. Aí ele precisa disso aqui, ó. Uma resolução. Então aqui está todos os graus da escala maior, graus, nomes e funções que devemos compreender e colocar em prática, pensando, porque isso vai te ajudar muito nos passos futuros sobre o seu desenvolvimento musical no pilar harmônico, beleza? Agora eu vou tocar da seguinte forma: eu irei falar graus, nomes e funções de cada um que estão dentro da escala diatônica, ok? E vou usar a escala modelo que estamos usando, que é a escala de Dó maior. Então vamos lá. Graus, nomes e funções. Primeiro grau, tônica, repouso. Segundo grau, supertônica, auxílio. Terceiro grau, mediante, mediadora. Quarto grau, subdominante, apoio e preparo, afastamento. Quinto grau, dominante, conexão, aproximação. Sexto grau, superdominante, germinadora, relativa. Sétimo grau, sensível, sensibilidade, necessita de resolução. E o primeiro grau, tônica, uma oitava acima, repouso. Bem, galera, então aqui está esse jeitão que eu tenho de passar estas informações para estudarmos graus, nomes, funções da escala diatônica de uma forma prática e teórica. Isso aqui é até mesmo resultado das minhas dores e frustrações quando jovem, com as minhas dificuldades harmônicas que tinha que resolver. E graças a Deus resolvi. Então, estou passando isso aqui com muito carinho para vocês. Auxiliem para vocês estudarem este pilar harmônico de uma forma prática e teórica através do saxofone, e deixe este pilar totalmente ativado desde o início da sua base com o saxofone. Então é isso, galera. Espero que tenha te ajudado com estas informações que coloquei aqui para ativar o seu pilar musical.
eu não posso usar a tinta para fazer o cimento. Não, eu tenho que colocar a água para misturar, fazer a massa e realizar o concreto. Eu não posso pegar a cerâmica e colocar no meio da massa para fazer o cimento e organizar as sapatas, as bases. Não, não tem como. No momento certo eu vou usar a cerâmica para colocar no piso, a tinta para pintar as paredes e tudo vai ficar muito organizado. Mas na base eu tenho que colocar ferro, cimento, areia, mexer bastante, trabalhar muito, organizar, fazer aquele concreto pesado, pedra, né, brita que coloca, e vai organizando tudo. Depois dessa base pronta, ó, só crescendo a casa. Então, pouco a pouco, passo a passo, você irá crescer em sua jornada musical. Outra coisa que você precisa nesta etapa de base é ter calma, paciência, estudar mesmo passo a passo, com tranquilidade, observar esse crescimento contínuo, não querer estudar coisas avançadas para não se frustrar, falar, eu não consigo. Consegue sim, só tem que estudar gradativamente, com uma metodologia que você possa estudar de forma correta, crescendo mais em menos tempo, de uma forma muito eficaz. Então, ande conosco. A Fundação Som Brazuca tem muita coisa para apresentar para vocês em sua jornada musical. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, vá no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho, deixe a sua mensagem, ok? E vá no meu site, fundaçãosombrazuca.com. Coloque o seu e-mail, se inscreva nele, faça o seu cadastro e receba gratuitamente o meu e-book, que está por um tempo determinado, de forma gratuita sim, para ativar os seus estudos musicais. Aproveite e faça isso, certo? E outra coisa, participe do meu grupo Galera Brazuca no Telegram, onde tenho postado conteúdos semanais e diários a respeito do saxofone. Vá lá, porque vai ser muito legal você estar conosco, certo? Então, te espero no próximo vídeo. Valeu, galera! Fundação Som Brazuca. Tchau!